Zum, zum, vapti, vupti, slipti, slopti. Passou e você nem viu. Carecas de Saber. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Carecas de Saber. Nosso assunto é a Europa do século XIX, aula 3. Então, nós vamos falar nesta aula sobre as unificações da Itália e da Alemanha e como isso se desdobrou na política europeia. Então, vamos começar pela unificação italiana. A Itália, como vocês devem se lembrar, é um país cujo formato lembra uma bota. E bem no meio da bota fica o que a gente conhece como a capital italiana, a cidade de Roma, certo? Todas essas informações são importantes para esta aula. Então, a Itália, ela se dividia em 7 estados, cujas diferenças entre o norte e o sul eram bastante gritantes. Mas esses 7 estados a gente destacava ao norte o reino de Piemonte e Sardenha. E ao sul destacava-se o reino das duas Sicílias. O reino do norte eram reinos mais industrializados e que o projeto se baseava no desenvolvimento industrial. E o reino do sul eram reinos agrários. Isso vai, evidentemente, inspirar os projetos de unificação da Itália. Então, nós temos 2 projetos distintos. Um liderado pelo conde Camilo de Cavour. Primeira coisa a se destacar é que ele é um conde, ou seja, ele é alguém pertencente à aristocracia, ainda não italiana, mas aqui do norte do que hoje apresenta-se como Itália. O Cavour, ele tinha um projeto baseado no desenvolvimento da indústria e um projeto que propunha uma Itália monárquica. Ele propunha uma monarquia constitucional como modelo ideal para a Itália. Por outro lado, ao sul, nós temos um outro projeto. O sul não quer ir de laranja. Vamos trocar de cor. Ao sul, aqui o projeto é do norte, do Cavour. Ao sul, nós temos o projeto liderado por 2 Giuseppes, o Giuseppe Garibaldi. Já ouviram falar dele? Se não, com certeza irão novamente. E o Giuseppe Mazzini. Mazzini, sobrenome relativamente comum no Brasil. Então, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini vão liderar um projeto de Itália republicana. E uma Itália, o sul da Itália é essencialmente agrário, então eles propõem projetos associados à reforma agrária e a uma igualdade social. O grupo do Garibaldi aqui é chamado de Camisas Vermelhas. Eles são grupos que lutaram fortemente nas revoluções de 1848, na Primavera dos Povos. Então, são grupos armados, são grupos de esquerda e são grupos que têm propostas mais voltadas para as classes sociais mais marginalizadas. Aqui no sul da Itália, por se tratar de uma região agrária, para os camponeses, claramente. Então, o que vai acontecer? O Cavour sai do norte da Itália e vem fazendo acordos, conversando, diplomático, ele é um conde, fazendo acordos diplomáticos para fechar o projeto de unificação da Itália. Então, ele vem do norte para o sul. E o Garibaldi sai do sul e vem com seu exército lutando na guerra mesmo, conquistando territórios para a unificação da Itália em nome da República Italiana. E aí o que a gente falou que fica no meio da Itália? Roma.
né, a atual capital romana. Ok, dentre esses 7 estados, se o norte destacava-se assim, no centro da Itália, exatamente onde fica Roma atualmente, estavam os chamados estados pontifícios ou pontificiais, né? Que são estados que pertencem a quem? Ao Papa, certo? Ao pontífice. Então, o que acontece? Vem o Cavour do norte, vem o Garibaldi do sul e eles se encontram em Roma. O que o Papa faz? O Papa olha e fala, não vai ter Itália nenhuma. O Papa tranca-se nos seus domínios, declara-se prisioneiro de Roma e se recusa a reconhecer a unificação da Itália. Seja em nome de Cavour, seja em nome de Garibaldi, seja a República, seja a monarquia, o Papa se recusa a reconhecer o Estado italiano. Por quê? Isso implicaria em ele perder os seus territórios, né? A Igreja perdeu os seus territórios. Então o Papa se recusa a reconhecer. Isso aqui vai criar algo que ficou conhecido como questão romana. Já falamos mais dela já. Certo. A questão romana está posta. Questão 2. Né? Como resolver isso aqui? O Cavour fechou um monte de acordo de uma Itália monárquica. E o Garibaldi e o Mazzini lutaram a guerra, guerrearam em nome de uma Itália republicana. Eles têm um exército republicano. O que acontece? O Garibaldi, líder então deste exército, em nome da unificação do Estado italiano, retira-se e entrega os seus territórios para o Cavour, para que não haja uma secessão, uma separação entre o norte e o sul da Itália, e o Estado italiano, a Península Itálica, possa unificar-se num Estado, este então liderado pelo Cavour. Desta maneira, projeto vencedor, o projeto do norte, o Garibaldi, retira-se. Lembram-se para onde ele retira-se? Já ouviram falar do Garibaldi? O Garibaldi lutou na Revolução Farroupilha, no sul do Brasil. Garibaldi retira-se exatamente para o Brasil. Ele vai casar-se com uma brasileira, que também lutou na Revolução Farroupilha, a Anita Garibaldi. Teve até já minissérie sobre a Guerra dos Farrapos, que enaltecia aí a figura do Garibaldi. Então, projeto da Itália, vencedor do Cavour, beleza. Quais são as consequências desse processo aqui? Então, quais são as consequências deste projeto do Cavour ter vencido? Então, em primeiro lugar, a gente vai ter um norte da Itália industrializado, um norte desenvolvido, um norte, digamos assim, rico, e um sul que vai permanecer agrário. E não só agrário, mas agrário, latifundiário, esquecido pelo norte, relegado à própria sorte. Então o sul permanece agrário e ele é negligenciado, ou seja, deixado de lado. Isso acarreta em algo que vocês, principalmente quem é do Sudeste, de São Paulo, principalmente, ou mesmo do Sul, já tenha ouvido falar, que é o processo de imigração. Aqui, no caso, seria a emigração, mas como a gente está no Brasil, é a saída destes povos do Sul da Itália rumo à América, em busca de uma vida melhor, porque são povos que sabem manejar a terra, eles vivem aqui uma vida agrária, e que vão, então, para esses locais que estão se desenvolvendo justamente no campo da produção agrícola. Eles vêm para o Brasil, depois na aula de Império, vocês verão lá com calma que há toda uma campanha para esses europeus virem para o Brasil e por quê. Isso não é assunto desta aula, mas é importante que se tenha a dimensão que de cada italiano que veio para o Brasil, foram 10 para os Estados Unidos. E por que foram 10 para os Estados Unidos?
nós vamos descobrir na aula sobre Estados Unidos, os Estados Unidos no século XIX. Nesta aula a gente revela esse mistério, porque que foram 10 italianos para os Estados Unidos de cada um que veio para cá. Mas o fato é que vocês podem pesquisar aí nas famílias, com os amigos, os descendentes de italiano que vieram nesta época aqui, majoritariamente vêm do sul. Tá? Muito raro que venha alguém do norte, porque o projeto do norte é contemplado pela vitória aqui do Cavour. Tá? Além disso, né, existe uma fala, fizemos a Itália, precisamos fazer os italianos. O que isso quer dizer? Veja, a Itália, ela até hoje, né, a gente tem lá o molho à bolonhesa, ou frango à milanesa. O que é a bolonhesa? Bolonha é uma cidade, a milanesa é de Milão. A gente tem as tradições venezianas, florentinas, toscanas. A Itália até hoje é um país de valorização regional, assim como o Brasil, né? Temos as tradições nordestinas, as tradições do sul, do norte, que são até estranhas dentro do próprio país. Entretanto, nosso país tem proporções continentais. Quando a gente imagina esses regionalismos na Itália, que tem aquele tamanhinho, é difícil para a gente imaginar. Justamente por quê? Porque a Itália ela é construída desta maneira, digamos assim, até certo ponto artificial, Então eles precisam criar aqui um nacionalismo, eles precisam criar aqui uma identidade nacional. Então, fizemos a Itália, terminamos politicamente a unificação da Itália, precisamos fazer os italianos. Precisamos criar uma noção de identidade nacional italiana. Como que eles vão fazer isso? Já falamos nisso na aula sobre Europa no século XIX, a mágica que se faz para a criação de nacionalismo. É o ensino de história, geografia e idioma. Então, o ensino de italiano, língua obrigatória, nacional, única língua nacional. O ensino de história, nós temos uma história em comum, um passado em comum, e nós temos um território em comum. O estudo da geografia também, muitas vezes, vai entrar aqui nesse nacionalismo europeu, de maneira menos intensa que a história e o idioma, mas ele vai entrar aqui também. Último ponto aqui, a questão romana. Como é que a questão romana vai se resolver? A questão romana ela só vai se resolver em 1929 com a assinatura de um tratado chamado Tratado de Latrão, que concede o Vaticano ao Papa. Esse tratado é assinado por um cara que vocês talvez já tenham ouvido falar, o Benito Mussolini, o ditador fascista italiano, é o cara que resolve esta questão que é deixada aqui, vencemos a unificação, deixa o Papa para lá. O Tratado de Latrão que faz com que a Itália seja um país católico, reconhece a religião oficial da Itália como católica e concede o Estado do Vaticano como um Estado autônomo da Igreja Independente da Itália. Dessa maneira, em 1929, a questão romana fica resolvida. É nesta época também, pessoal, que surge a máfia italiana, por isso que até vocês às vezes veem filmes sobre máfia nos Estados Unidos, essa máfia é italiana, a gente não tem essa força de formar máfia aqui no Brasil. Isso por quê? Por conta do grande número de italianos, muito maior que o nosso, que foi para lá. Nós temos finalmente aqui, o último ponto a falar sobre a Itália, o que é que eles vão usar para fazer esses italianos. Qual é a identidade que eles vão buscar para construir essa Itália? Uma característica do nacionalismo do século XIX é o romantismo. Vocês já devem ter visto aí em literatura, e talvez até em história, quando a gente fala de Segundo Reinado. No Brasil a gente vai pensar o romantismo indigenista, a valorização do índio, das tradições antes dos portugueses chegarem aqui. E na Itália eles vão valorizar o quê? Qual é o passado glorioso da Itália? Alguém consegue adivinhar? Império Romano, né, gente? Não é difícil de lembrar que eles vão voltar a falar a Itália unificada retomará as glórias
do Império Romano. Esse discurso nacionalista, não por acaso, vai lá na frente trazer, né, o ultranacionalismo fascista para o poder, que é quem inclusive vai resolver esta última questão que ficou pendente na unificação italiana, certo? Podemos ir para a alemã? Vamos lá então para a unificação alemã. A unificação alemã, ela ocorre de uma maneira um tanto distinta, né, da italiana. Então, a Alemanha, antes de tornar-se um país independente, ela era dividida em 38 estados, que eram chamados Estados Confederados Germânicos. Nesses estados destacavam-se dois, que é a Áustria e a Prússia. A Áustria é uma região aqui, né, um estado agrário, e a Prússia, um estado industrializado. Então, vejam que novamente nós temos essa dicotomia, né, essa disputa. A Áustria vai propor um projeto de unificação da Alemanha de forma agrária e a Prússia vai propor uma Alemanha unificada e industrializada. Então, o cara que vai pensar um projeto de unificação é o primeiro-ministro prussiano, a Prússia, chamado Otto von Bismarck. Teve até uma novela no Brasil, faz muito tempo, que tinha um grande empresário cujo nome era Otto Bismarck. Por quê? Porque o Otto Bismarck ele fica conhecido então como alguém que é empreendedor, que tem uma visão, distante, que são características que se associa tradicionalmente a grandes empresários. Mas o Bismarck não é, a princípio, aqui não é apresentado para a história como um empresário, mas sim como um político. Ele era primeiro-ministro prussiano. O projeto do Bismarck passava por etapas para a unificação da Alemanha. Então, o primeiro passo para a unificação alemã chama-se Zollverein. É alemão. Zollverein nada mais é do que o processo de união aduaneira. O que quer dizer união aduaneira? Para quem já viajou para o exterior, de avião, tem lá, você vai encontrar placas, aduana. O que é a aduana? A aduana é quando eles verificam que tipo de produto você está trazendo para o país. Então, a união aduaneira tem a ver com a união das fronteiras comerciais. O que isso quer dizer? É algo parecido com o que lá atrás a União Europeia fez e que o Mercosul também já fez. O que isso quer dizer? Se a Prússia vai exportar algo para a Áustria, eles não são o mesmo país, mas eles fazem parte dos Estados Confederados aqui, que tem união aduaneira. Então não há cobrança de tarifa da Prússia para a Áustria, da Áustria para a Prússia, como se fosse, sei lá, de São Paulo para o Pará. Não tem tarifa porque é o mesmo país. Então é como se as tarifas alfandegárias entre estes países caem. Então esses países, em termos de importação e exportação, são tratados como se eles fossem um único país. Por isso é que o Zollverein é tão importante para o processo de unificação da Alemanha. Então, além disso, depois que é feito esse processo de destruição das barreiras alfandegárias, a Alemanha, muito diferente da Itália, vai passar por um processo de unificação militar. Então, é um processo militar de unificação. Então, ele se dá fundamentalmente com 3 guerras. A primeira guerra é da Prússia que lidera o processo de unificação contra a Dinamarca, em que eles disputam uma região chamada região dos Ducados.
esta guerra, ela é vencida pela Prússia. A Prússia vence a guerra, começando então, dando então o primeiro passo para a unificação da Alemanha. A Segunda Guerra, e aqui a gente vai achar um pouco estranho, é uma guerra chamada Austro-Prussiana, assim como essa guerra também chama-se Guerra dos Ducados, entre a Prússia e a Áustria. Mas por que a Áustria e a Prússia entrariam em guerra? Simples, pessoal, porque elas têm projetos de unificação diferentes. Vejam, o projeto do Bismarck está dando certo, ele está caminhando passo a passo. O projeto do Bismarck caminha. Então, problema, por quê? Porque a Áustria não quer que o projeto do Bismarck dê certo, porque ela quer o próprio projeto na prática, né? Então a Prússia e a Áustria vão entrar em um conflito bélico, elas vão entrar em guerra. E quem vence aqui? Aí, pessoal, é muito fácil, né? Se você tem um país essencialmente agrário e o outro industrializado e eles entram em guerra, quem vai vencer? O país que tem a indústria mais desenvolvida, é evidente, né? Tem mais condição de fabricar armas, de tecnologia, de diversas coisas aí que requerem para se vencer uma guerra. Então, a Prússia vence e a Áustria aqui, ela retira-se dos Estados Confederados Germânicos. Ela deixa de fazer parte dos Estados Confederados que lá na frente vão tornar-se a Alemanha, né, segundo o projeto do Bismarck. A última guerra, que dá números finais ao território alemão e que vai formar, então, este novo país chamado Alemanha, deixando de existir a Prússia, deixando de existir todos os estados que haviam ali, é a guerra chamada Franco-Prussiana, ou seja, é uma guerra entre a Prússia e a França. É isso mesmo, pessoal. Esse negócio aí, a Alemanha, que nem existia, liderado por um reino chamado Prússia. Quem é a Prússia na ordem do dia? Foi lá e invadiu a segunda maior potência do mundo, a França. E aqui é que a gente tem que ficar atento. Se a França é a segunda maior potência do mundo, e eu acabei de dizer que o nível de industrialização do país interfere no resultado da guerra, quem deveria vencer essa guerra? A França. Entretanto, quem vence esta guerra é a Prússia. Aí vem a questão, por que a Prússia vence a guerra? Vejam, pessoal, a gente está falando aqui de um processo que ocorre por volta do ano 1870. Alguém consegue se lembrar o que está acontecendo na França nesse momento? É claro que a gente não falou em detalhes, mas a gente falou lá, vamos pensar no século XIX, em todas as 3 aulas. A gente falou lá da restauração monárquica após Napoleão. Aí, a gente nem entrou em muitos detalhes sobre isso, mas a gente tem a saída desse governante, né, que vem, que é colocado lá, o Luís XVIII. A gente tem a derrubada dele e a instauração da República. Depois, a gente tem a eleição de um indivíduo chamado Luís Bonaparte, né, que é apoiado pela burguesia, vai tentar instaurar um novo império na França. Ele até dá um golpe chamado 18 Brumário de Luís Bonaparte. Depois a gente tem as revoltas lá de 1848 que trazem, evidentemente, instabilidade para a França. E, finalmente, por volta desses anos aqui de 1870, 1871, a gente está vivendo as revoltas que vão levar à Comuna de Paris. Ou seja, a França está vivendo processos de extrema instabilidade política, que requerem que seu exército enfrente o tempo todo guerras internas. A França tem condição de enfrentar uma guerra interna e uma guerra externa? Não. Nenhum país tem condição de enfrentar 2 guerras, uma dentro do seu país e outra fora.
Então, devido a todo este desgaste, e é claro que o Otto Bismarck está sabendo de tudo isso, né? Ao contrário do Napoleão, que não estudou geografia para invadir a Rússia no inverno, o Bismarck está aqui muito atento a tudo isso que está ocorrendo, percebe essa fragilidade francesa e invade o país. Então, a Prússia aqui consegue vencer a França. Qual é o interesse da Prússia vencer a França? É dar o cartão de visitas, ó. Acabamos de formar o país e já vencemos a segunda maior potência da Europa? Não, a ideia não é essa. A ideia, veja, é industrializar esse novo país chamado Alemanha. Então, qual é o interesse? O interesse aqui é a obtenção de duas cidades que deixam de ser francesas e passam a ser alemãs. Aqui, já a partir da guerra com a França, a gente já fala em Alemanha, né? Alsácia e Lorena. Mas o que tem nessas cidades que é tão importante assim, a ponto da Prússia invadir a França? Elas são cidades riquíssimas naquilo que se precisa para promover a industrialização nesse momento da história. Minérios de ferro e carvão. Então, aqui, a obtenção destas cidades por parte da Prússia, agora Alemanha, vão dar números finais à unificação alemã e, finalmente, aqui, formar esse novo país chamado Alemanha. Então, quais são as consequências desta unificação alemã? Bom, elas são muitas, né? Vamos pensar aqui nas consequências para a Alemanha nesse momento, que depois isso aqui vai bem longe ainda. Então, para a Alemanha, nesse momento, as consequências são, como não poderia deixar de ser, né? Assim como na Itália, a intensa campanha nacionalista. O Otto Bismarck, ele investe muito em educação, em ensino de história, ensino de filosofia, ensino do idioma alemão, tá? A filosofia que é importante porque, né, tem uma música do Caetano que ele diz: se você tiver uma ideia incrível, escreva uma canção, está provado, só é possível filosofar em alemão. Os grandes filósofos da história, né, pelo menos aqui até o século XIX, final do século XIX, são alemães, né? Então, aqui no caso da Alemanha, o ensino de filosofia, ele também passa por uma ideia de nacionalismo, por uma ideia de que, historicamente, os maiores pensadores do mundo estão na Alemanha, nasceram em território que hoje compõe a Alemanha. O próprio Marx, né, falamos dele há pouco, era alemão. Então, nacionalismo, primeiro aspecto a ser destacado aqui. Segundo aspecto a ser destacado aqui, um crescimento, que poderia bem ser o primeiro, um crescimento econômico, industrial vertiginoso. Sabem o que é vertiginoso? É igual namoro de adolescente, é rápido e intenso. Ou seja, não é que eles cresceram rápido e não é que eles cresceram muito. Eles cresceram rápido e muito ao mesmo tempo. Tá? Ao final do século XIX, 30 anos depois, a Alemanha já era a terceira maior potência da Europa. E por volta do ano 1910, já às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já havia passado a França e estava já ameaçando a Inglaterra para tornar-se a maior potência do mundo naquele momento. Nós sabemos, no entanto, se a gente olhar para o século XIX, que esse nacionalismo todo, ele também vai passar por algo, que nós vamos falar aí em outra aula, chamado imperialismo. E este imperialismo passa lá, vamos lembrar, para quem não lembrar, tem uma aula sobre imperialismo, pela divisão da África, pela divisão de territórios das colônias entre as potências europeias. Quando essa divisão é feita, no final do XIX, a Alemanha não é essa grande potência e não fica com muitos territórios. Só que lá para o ano 1910, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é quase a maior potência do mundo, da Europa e, portanto, do mundo. Então, nós vamos ter aqui, em virtude deste crescimento, um processo de disputas coloniais que a Alemanha será protagonista. Então, estas
são as principais consequências que eu vou pontuar agora sobre a unificação da Alemanha. Mas sobre isso, como que essa história continua, vemos em outra aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.